voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril. A igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Santa Catarina nasceu no ano 1347 e morreu no ano 1380. Uniu à profundidade da vida contemplativa uma incansável atividade. Mensageira de paz, numa sociedade sacudida por violentas rivalidades, ela engajou-se no retorno do Papa de Avignon, na França, na solução do cisma da divisão do Ocidente, também na reforma da Cúria Romana, na correção dos costumes, na assistência aos doentes e aos encarcerados. Os seus escritos, entre os quais recordamos o Diálogo da Divina Providência e o Epistolário, sobressaem pela sabedoria, pelo fervor da caridade e por extraordinária qualidade na linguagem. São Paulo VI proclamou-a doutora da Igreja no dia 4 de outubro de 1970. Cheguei ontem de Israel, onde estive fazendo um retiro espiritual durante uma semana, na região da Galileia. E nós estamos rezando, porque dentro em breve, no dia 7 de maio, começa exatamente o conclave para a eleição do futuro Papa. Rezamos para que o Espírito Santo de Deus possa guiar o coração da igreja na escolha de um homem espiritual que possa guiar a igreja nos caminhos da verdade, da abertura cada vez maior para a missionariedade, para o anúncio querigmático, para a proclamação da misericórdia de Deus. Vamos então agora meditar o texto do Evangelho de hoje, que é de João capítulo 3, versículos 7b a 15. Estamos lendo o encontro de Jesus com Nicodemos naquela madrugada, naquela noite. Nicodemos é chefe em Israel, é do partido dos fariseus, e certamente ele tem vergonha de encontrar-se com Jesus durante o dia, às claras, durante o período de luz. Ele vai procurar Jesus à noite. Vamos então ao texto do Evangelho. O Evangelho do dia. A palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no texto do Evangelho de hoje, diz duas verdades espirituais profundas. A primeira: vós deveis nascer do alto. Obviamente Jesus está falando de conversão, obviamente Jesus está falando de nascer na luz e na força do Espírito Santo. Nicodemos não consegue compreender essa linguagem. Jesus então fala do Espírito. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Essa é a segunda verdade espiritual fundamental do Evangelho de hoje.
Jesus está falando da liberdade plena que tem aqueles que nascem do Espírito Santo. Quem nasce do Espírito Santo nasce do alto, nasce de novo, regenera a vida, passa por um processo profundo de conversão. Isso acontece com o nosso batismo. Mas o Espírito Santo é a plena liberdade no coração do ser humano e guia o ser humano na liberdade de Deus para fazer o bem, para amar e para servir. Portanto, quem tem o Espírito vive plenamente o Espírito da liberdade que provém do alto. Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, mesmo tendo uma formação teológica bastante sólida, ele não consegue compreender essa linguagem e pergunta: como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode nascer do alto? Antes ele tinha perguntado: como é que alguém pode entrar de novo na barriga da mãe para nascer de novo? Percebam que eles estão no nível meramente do terra-terra. Não conseguem entender a linguagem espiritual. Jesus então aproveita para fazer uma catequese. Jesus diz: olha, nós estamos falando daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós temos visto. Mas os seres humanos não conseguem acolher o testemunho bonito que Jesus dá. Jesus então conclui a reflexão dizendo: se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, imagine quando eu falar de fato das coisas que provêm do alto. Porque ninguém subiu ao céu, a não ser o próprio Filho de Deus, que estava à direita do Pai, como diz o cântico, o hino cristológico da carta aos Filipenses. Ele era de condição divina, ou como diz o próprio prólogo do Evangelho de João. No princípio, Jesus, Cristo, é o Logos, é a palavra eterna do Pai. Está junto do Pai, tudo foi criado por meio dela, e sem ela, nada do que foi criado teria sido criado. Então Jesus Cristo é a palavra encarnada do Pai em nossa história, na história da humanidade. Mas Jesus conhece o céu, conhece o ambiente à direita do Pai, porque ele provém de lá. Jesus então diz: olha, se eu, falando das coisas da terra, vocês têm dificuldade de acolher e de compreender, imagine quando eu falar das coisas do céu, quando eu falar do coração do Pai, quando eu falar da intimidade que ele tem com o Pai no céu. Minhas irmãs, meus irmãos, a palavra de Deus desse dia é um convite à mudança de vida, à conversão, nascer do alto, nascer do Espírito, deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Jesus então conclui o texto do Evangelho de hoje falando de Jesus mesmo crucificado e glorificado. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus Cristo, levantado como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, claramente é uma alusão ao mistério da crucifixão de Jesus. Para o Evangelho de São João, a cruz é também glorificação. Então, na cruz realiza-se plenamente já a ressurreição e Pentecostes. Devemos celebrar liturgicamente esses mistérios, mas teologicamente, na crucifixão de Jesus, já aconteceu a sua plena glorificação. Cruz é um sinal da morte redentora de Jesus por amor, mas cruz é sobretudo sinal de glória, de plenitude e de revelação da identidade de Cristo como o juiz e Senhor da história, como o Senhor glorificado e ressuscitado ao terceiro dia. Minhas irmãs, meus irmãos, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Continuemos rezando pelo conclave que começará no dia 7 de maio para a escolha do querido Papa que vai guiar a Igreja nos próximos anos, se Deus nos permitir. Um abraço, até amanhã. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.